Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Deus. Quero saudar você que nos assiste pela internet também. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de iniciar o nosso louvor, para iniciar o nosso culto, vamos fazer uma oração? Pai Santo que estás nos céus, obrigada, Senhor, por este dia que o Senhor nos dá, para virmos à sua casa, louvar e engrandecer o seu nome e aprender mais sobre o Senhor. Esteja conosco durante este culto, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir os nossos hinários no hino de número 339, que é o hino tema do nosso dia de oração. Não é semana, né? Não é final de semana, é o nosso dia de oração. Ainda é longe Canaã. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Nós seguimos por desertos o caminho do cristão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Quantas vezes tem faltado nosso leito, nosso pão? Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Quanto anseiam nossas almas por um lar de paz e amor. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã, onde não há mais pesares, não mais lutas, não mais dor. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Amém. Quero convidar a Carol agora para uma palavra de oração e a nossa mensagem de hoje. Boa tarde. Vamos então nos ajoelhar os que puderem para orar e pedir a presença do Senhor entre nós. Querido Deus, agradecemos por mais essa oportunidade de nos encontrarmos em irmãos, amigos, diante da Tua presença. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja sobre nós e os Teus santos anjos estejam neste lugar,
por favor, prepara nossas mentes, nosso coração, para que possamos entender a tua palavra. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Hoje pela manhã, nós dissemos que falaríamos um pouco sobre a fé. E o título da mensagem é A Fé e o Evolucionismo. Você conhece a teoria da evolução? Sim? O que será que a fé tem a ver com isso? Nós somos evolucionistas ou criacionistas? Criacionistas. Muito bem. Eu gostaria de ler 2 declarações do que é a teoria da evolução, ok? E então a gente vai partindo aí desses princípios para a gente entender o que tem a ver com a fé. Já imaginou? A evolução tem alguma coisa para nos ensinar sobre a fé? Então, olha só. A evolução é uma teoria que representa o curso do mundo como uma transição gradual. Então, está passando por mudanças gradualmente, vai acontecendo. E leva coisas indeterminadas para determinadas. Do uniforme, de uma coisinha, para o variado, para tudo que nós conhecemos hoje. E essa teoria presume que a causa desses processos está em si próprio, ok? Está no próprio mundo. A evolução, desse modo, é quase sinônima de progresso. É uma transição do inferior para o superior, do pior para o melhor. Assim, o progresso aponta para um crescente valor em existência, vai modificando e vai também crescendo o seu valor de existência. Teoria da evolução. E o que diz para você se uma coisa está ficando melhor, se está melhorando, se está indo para algo superior, são os seus sentidos, os seus sentimentos. A segunda declaração sobre a teoria da evolução. A teoria da evolução tem como objetivo responder várias perguntas sobre o princípio das coisas, certo? Nós chamamos de gênese. A gênese das coisas, como tudo aconteceu. E essa teoria ajuda a restaurar o antigo pensamento que vê a natureza como nosso ancestral. E também a nossa fonte de vida. Nós não somos evolucionistas mesmo, hein? Não é mesmo? Ou seja, a coisa acontece por si mesma. A fonte da vida está na própria natureza, que vai progredindo, evoluindo e com o tempo, vai se transformando aí nessa variedade de coisas que nós vemos. Quando a gente lê essas declarações, fica claro para a gente que esse processo precisa de tempo para acontecer. A teoria da evolução. Precisa de tempo para evoluir, é uma transição gradual, e isso mostra que precisa de tempo. Precisa de eras incontáveis, muitos altos e baixos. Às vezes tem um momento de grande beleza e simetria, de repente vem uma catástrofe, destrói tudo, e então o processo precisa recomeçar a partir daquele ponto e alcançar novo desenvolvimento. Estamos ainda falando da teoria da evolução. Esses processos acabam se repetindo muitas e muitas vezes. Isso é evolução. Ok? Para refrescar nossa memória sobre o que significa a teoria da evolução. Então, agora, o que tem a ver conosco, com a nossa fé, com a vida cristã? E então eu faço uma pergunta. Se eu e você, nós baseamos a nossa vida espiritual, a nossa caminhada cristã, naquilo que a gente sente, nos nossos sentidos. Por exemplo, assim, às vezes as pessoas se baseiam que um culto foi bom quando ela sai dizendo assim, eu me senti muito bem. Ou então ela sai dizendo assim, eu não me senti bem, não gostei, não me fez sentir bem. Tem pessoas que às vezes mesmo no erro, vivendo uma vida de erro, sabendo que é um erro, mas elas dizem assim, mas eu sinto que Jesus está comigo, sinto que está tudo bem. Ou o contrário, às vezes a pessoa diz assim, eu não sinto que eu fui perdoado.
Se os meus sentidos, os meus sentimentos e os seus sentimentos regulam a nossa vida cristã, a nossa caminhada, o nosso posicionamento, como nós entendemos as coisas cristãs, a opinião sobre a nossa situação, então nós somos o quê? De acordo com o que nós lemos? Evolucionistas. Outra pergunta. Será que a nossa vida cristã e a nossa caminhada cristã tem acontecido também numa transição gradual, cheia de muitos altos e baixos? Será que às vezes parece que a gente está fazendo um grande progresso, está indo tudo bem, está dando tudo certo, e de repente, sem aviso, parece que acontece alguma coisa e destrói tudo, vai tudo por água abaixo? E mesmo assim, mesmo com todos esses altos e baixos que a gente passa, mesmo em meio aos pedaços, a gente se lança, se levanta de novo num novo esforço. E mesmo diante desses altos e baixos, desses ciclos, parece que a gente passa durante anos, parece que a gente olha para trás e a gente parece que sente que houve algum progresso. Não, está melhorando. Está ficando melhor. Parece que a gente sente alguma coisa nesse sentido. Será que eu relatei como tem sido a experiência espiritual de muitas pessoas? Da sua ou da minha? É desse modo que nós temos feito progresso na caminhada cristã? Em outras palavras, será que eu e você nós temos sido evolucionistas sem nos dar conta? Nós vamos continuar desenvolvendo esse pensamento. Porque nós não podemos fugir dos fatos. Quando nós somos defrontados com a verdade, mesmo que nos desafie, a gente precisa encarar e confessar. É o único modo de a gente sair da condição que a gente está. Ok. Porque é um modo de sair dessa condição. Todos quantos viveram ou vivem como evolucionistas podem sair daqui, as pessoas que estão nos assistindo também, podem sair da mensagem hoje como criacionistas de verdade. E toda vez que eu estiver aqui descrevendo um evolucionista e você se enxergar, admita que se trata de você. E então você vai buscar os passos de Deus para deixar de ser um evolucionista. Mas eu preciso dizer claramente, se o que eu descrevi aqui tem sido a nossa experiência, a sua experiência, então a gente precisa admitir, quer a gente queira ou não, nós temos sido evolucionistas. Mas vamos continuar. Mais uma coisa que eu gostaria que a gente considerasse. Se eu e você nós procuramos alguma certeza das coisas em nós mesmos, algum princípio que assegure a nossa caminhada, o nosso progresso que tem que haver na nossa vida, tem que haver mudança na nossa vida? Sim. E se a gente olha para a gente mesmo para ver, buscar alguma resposta, alguma coisa, isso se chama evolucionismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente admite que precisa haver uma mudança de coração, de mente e de vida, para que nós possamos ser recebidos lá nas cortes celestiais. E se eu olho para mim mesma, buscando resposta em mim, por exemplo, assim, se eu me esforçar bastante, quem sabe se eu continuar tentando, em algum momento, com o tempo, eu vou conseguir. Isso, irmãos, é desconsiderar a Deus. Isso se chama presunção. Eu vou conseguir, eu tentando, quem sabe, um dia. Isso é desconsiderar o poder de Deus. E, por outro lado, um outro exemplo. Eu posso até tentar. Com certeza eu tenho que continuar buscando alguma mudança na minha vida. Deve ser meu alvo. Talvez a longo prazo. Mas depois do pecado, com essa natureza pecaminosa, eu sinto que jamais será possível ser semelhante a Jesus e andar como ele andou. Isso também é negar a Deus. É incredulidade. É negar o poder de Deus. E essas duas visões, irmãos, são evolucionistas. Nós não devemos olhar para nós mesmos. Isso é desconsiderar o poder de Deus. Quer por presunção em achar que eu consigo, que com o tempo vai dar certo, ou quer por incredulidade, por dizer assim, não, não é possível, é impossível. Entenderam? Estão acompanhando o raciocínio? Ok. Na criação, as respostas estão em quem?
Porque o evolucionismo olha para si mesmo, a coisa acontece por si só. Mas no criacionismo as respostas estão em quem? Em Deus. E eu sei que eu e você aqui, em relação à criação do mundo e das coisas, nós somos criacionistas. Nós cremos que Deus criou as coisas pelo poder da sua palavra, exatamente como a Bíblia relata. Ou pelo menos todos aqui deveríamos crer. Na evolução, a evolução exclui a possibilidade da criação. Exclui o poder de Deus. Eu sei que hoje em dia criaram um tipo de evolução em que eles colocaram Deus. Se chama evolução teísta, que diz que Deus iniciou o processo, ele criou alguma coisa no começo, seja lá quando foi, mas desde então tudo tem se desenrolado por si mesmo. Ele iniciou e após isso a matéria foi capaz de realizar tudo que tem acontecido, tudo que a gente vê hoje, a própria matéria que tem desenvolvido. Isso se chama evolução teísta. Isso é apenas um disfarce, na verdade. E os próprios evolucionistas, eles dizem que isso é como se fosse uma transição. Olha, essas pessoas, elas estão numa fase de transição da teoria da criação, porque para eles é uma teoria, para a teoria da evolução. Eles mesmos dizem isso. E sabia que muitos creem dessa forma no mundo cristão? E, inclusive, tem adventistas que creem assim? Tem muitos que creem, por exemplo, que nós necessitamos que Deus nos perdoe, nos coloque no caminho certo. Mas, a partir de agora, então, daí é com você. Já outros negam o poder de Deus quando dizem que não é possível andar no caminho certo. E outros ainda creem que, com o tempo, a gente vai melhorando, a gente vai conseguir chegar lá com o tempo. Mas nós vamos considerar o poder de Deus na palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. E o verso 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em outras palavras, tudo aquilo que nós vemos ao nosso redor, a criação de Deus, veio a existir daquilo que não existia, a partir do nada. Certo? Todos concordamos com isso? Portanto, o mundo não veio de um protoplasma ou de um girino, mas veio a existir pelo poder da palavra de Deus. Veio a existir a partir do nada. E a palavra de Deus, irmãos, tem poder em si mesma para criar aquilo que for necessário. Aquilo que não existe, a palavra de Deus cria. E vocês conhecem também Salmos 33, versos 6 a 9, que também é um outro texto que fala sobre a criação. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Não é assim que nós cremos? Tendo isso em mente, eu pergunto o seguinte: quanto tempo demorou para as coisas passarem a existir depois que Deus proclamou que elas deviam existir? Uma semana? Anos? Muito longos períodos de tempo, tem gente que diz que foram milhares de anos. A evolução, mesmo aquela que conhece um Criador, a evolução teísta, diz exatamente o oposto. Diz que tudo levou muito tempo para chegar às coisas como nós vemos hoje, para as coisas aparecerem. Levou muito tempo. Mas isso é evolução, não é criação. E vocês vão entender por que eu estou enfatizando tanto estas coisas. Na evolução, leva tempo. Na criação, é imediatamente. Quando Deus disse assim, haja luz, demorou quanto tempo para a luz aparecer? Não foi nem uma semana? Horas, minutos, segundos. Imediatamente. E houve luz. Não houve um segundo entre o tempo que Deus falou e a palavra cumprida. A existência da luz, né? Tão logo a palavra foi proferida, houve a luz. Sendo assim,
Todo aquele que acredita que há um tempo entre a palavra de Deus e o cumprimento dessa palavra, o que Deus pronunciou e o aparecimento da coisa que Deus pronunciou, então é um evolucionista no sentido da palavra. Vocês estão entendendo o raciocínio? E a seguir Deus disse assim, haja firmamento. E o que aconteceu? Houve firmamento. E levou muito tempo para aparecer o firmamento? A gente chama de instantâneo? Imediatamente? Exatamente. Então, qualquer um de nós que diz que levou algum tempo para surgir um firmamento é um evolucionista, sim ou não? E se alguém de nós admite que levou esse tempo para qualquer tempo que for, não está reconhecendo o poder da criação. Porque criação é imediato. Ok. A palavra de Deus produz imediatamente aquilo que Deus falou. Isso é criação. Todos estamos entendendo bem a diferença, certo? A palavra de Deus, irmãos, é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela não muda. Ela tem vida em si mesma. E quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse assim, em João 6:63, ele disse, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. E as palavras que Jesus falou são as palavras de Deus. E elas são vida eterna. E permanecem para sempre, e nelas existe o poder capaz de criar. Sim? Sim. De produzir coisas imediatamente. Vocês se lembram que depois do Sermão da Montanha, se aproximou um centurião, veio até Jesus, e ele disse assim, eu não sou digno de que entres em minha casa. Apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Vocês lembram disso? E Jesus olhou ao redor e falou para aquelas pessoas assim, olha, eu não encontrei fé como essa em Israel. Não foi isso que Jesus disse? Então ele definiu a fé. Ele acabou de definir o que é fé. Aquele centurião cria na palavra, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Crer na palavra de Deus é fé. Mas como assim, em Israel eu não vi fé como essa? Israel não era o povo de Deus. Eles não diziam que eles criam, eles não se orgulhavam de ser o povo do livro, o povo da verdade. E eles pregavam em suas igrejas o que Isaías 55:11 diz, que diz assim, minha palavra fará o que me apraz. Mas sabe o que eles faziam quando eles liam isso? Eles liam e diziam assim, olha, tudo bem, tem algo que precisa ser feito. Deus pediu algo para nós. A coisa precisa ser feita, então vamos nos levantar e vamos fazer. E aí eles davam o melhor deles para cumprir. Acontece que eles ficavam tanto tempo tentando fazer as coisas, levava tanto tempo que, na verdade, eles tinham consciência que eles nunca alcançavam. Nunca bastava, eles não chegavam a cumprir. Em resumo, eles se propunham a obedecer e cumprir o que Deus pedia. Mas levava muito tempo e nunca alcançavam. Isso se chama o quê? De acordo com o que a gente está estudando. Evolução. Hoje de manhã nós conversamos aqui, você ouviu nós dizendo, quem estava aqui de manhã, que algumas pessoas dizem assim, olha, você precisa buscar. Se você está tentando, lutando, então isso é vitória. Se você não quer pecar, isso é vitória. Se você quer mudança na sua vida, isso é vitória. Amigos queridos, isso é uma bênção. Você lutar, não querer pecar, querer uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Louvado seja Deus. Isso é uma grande bênção. Mas apenas querer, de nada vale. Onde está o efetuar? Não é Deus quem concede tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade? Você quer lutar? Lute para entender o que é fé. Quando eu estava lendo o livro Anunciando o Alto Clamor, eu entendi pela primeira vez a grande importância de entender a fé. Eu entendi, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu falei, Senhor, o que é fé? Eu não me lembro se eu contei aqui na primeira vez que eu vim, mas eu pedi para Deus que Ele me ensinasse o que era fé.
E no outro dia, quando eu continuei lendo o livro Anunciando o Alto Clamor, estava sublinhado no meu aplicativo. O meu anjo sublinhou para mim tudo que era sobre fé ali naquele livro. Eu fiquei maravilhada com Deus. É muito importante, se você quer lutar, lute para entender o que é fé. Lute para entender também do que se trata o poder de Deus. O poder que existe na palavra de Deus, porque Ele pode colocar o efetuar também na sua vida, se Ele já colocou o querer. Mas, irmãos, não é no fim da vida, não é amanhã que Ele pode nos fazer alcançar essa vida que se mede pela vida de Deus. Quantos anos de vida nós temos pela frente? Ninguém aqui sabe. Nós só temos o hoje e nada mais. E diz a Bíblia que a palavra de Deus cumprirá o que lhe apraz. Você crê? Amém. Você sabe que o povo de Israel dizia que acreditava, que cria e que conhecia o poder de Deus. Mas com as vidas deles, eles mostravam que não conheciam o poder de Deus. Eles diziam, sim, sim, tudo que o Senhor disser nós faremos. E eles faziam? Não. Então, dizer que conhece, dizer que crê, mas negar com a própria vida, vocês entendem? Então, não é no fim da vida. Não é amanhã. Pelo poder de Deus, é hoje. Eles queriam estar em harmonia com a palavra de Deus. Você quer estar em harmonia com a palavra de Deus? Irmãos, é o que eu mais quero. O tempo todo. Mas eles olhavam para si mesmos e eles chegavam à conclusão de que ia levar muito tempo até eles conseguirem cumprir aquilo que estava escrito, aquilo que Deus pedia. Então, irmãos, o que eles eram? Revolucionistas. E a gente não precisa ter medo, porque às vezes a gente tem receio de responder, porque talvez a gente se encaixe em algumas descrições aqui. Mas a gente não precisa ter medo, porque é isso que eles eram. E é isso que muitos de nós, por coisas que temos aprendido, por tradições que temos aprendido, é isso que muitos de nós somos, evolucionistas, na vida espiritual. Onde estava o poder que transformava em novas criaturas? E tanto é verdade, irmãos, que eles não tinham experimentado o poder criador nas próprias vidas, que o que eles fizeram com o próprio Criador que estava entre eles? Eles mataram, crucificaram. Na verdade, a evolução sempre faz assim. Quer se ver livre do poder criador. Quer se ver livre do Criador. Livre desse poder que é capaz de criar as coisas que não existem. E então aí precisa vir um centurião, que é um romano, até Jesus pedindo ajuda, e Jesus diz, eu vou com você? E aí ele diz, não precisa. O Senhor manda com uma palavra. E Jesus respondeu assim, vai-te e seja feito conforme a tua fé. Quando Jesus acabou de proferir essa palavra, quanto tempo levou até que o jovem fosse curado? Diz a palavra de Deus que não foi 20 anos. E não precisou de ser um tempo gradual, altos e baixos, e muitas coisas precisaram acontecer, porque a palavra de Deus diz que ele foi, naquela mesma hora, o servo foi curado. Naquela mesma hora significa naquele mesmo instante, o servo foi curado. Assim que a palavra foi proferida, se cumpriu. Outro dia Jesus estava caminhando e um leproso a certa distância viu Jesus e o reconheceu. E ele se aproximou de Jesus e ele disse assim, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus se deteve, olhou para ele e disse, quero ser limpo. Diz a Bíblia em Marcos capítulo 1, 42, no mesmo instante a lepra desapareceu e ficou limpo. Não nos é permitido colocar nenhum milésimo de segundo entre a palavra de Deus e o cumprimento da sua palavra. No mesmo instante. Irmãos, com isso Jesus demonstrou pessoalmente e repetidamente, diversas vezes, para todas as pessoas em todas as épocas, para mim e para você, diretamente para cada um de nós, que a palavra de Deus possuía
possui e vai possuir para sempre poder capaz de criar o que não existe, de criar pele sã em um leproso, por exemplo. É o mesmo poder, quando ele fala, passa a existir, se cumpre, e isso jamais vai mudar. E nós? Vou fazer a pergunta de novo, nós somos criacionistas ou evolucionistas na vida espiritual? Porque, irmãos, a palavra de Deus é a mesma hoje. E ela vem até mim e vem até você. E ela fala diretamente para cada um de nós. E a gente professa crer na palavra de Deus. Você está disposto a se colocar entre essas pessoas que creem que entre a palavra de Deus e o cumprimento daquilo que ele acaba de pronunciar não existe tempo algum? Você está disposto? Amém. Muitas vezes Deus disse assim, Jesus disse, perdoados estão os teus pecados. E precisou passar muito tempo para que os pecados fossem perdoados? Não. Mas e se a pessoa não sentiu? Irrelevante. Nenhum tempo se passa. É imediatamente, é na hora. Para aquele que crê. É importante isso? Para aquele que crê, é na hora. E quando Jesus vem até nós e diz a mesma coisa, os teus pecados estão perdoados, e eu queria lembrar aqui que perdão é apagar e libertar você do seu pecado. Jesus, ele tira o pecado de você. E aí ele vem e ele diz, teus pecados estão perdoados. E como que a gente vai reagir diante disso? Porque é uma palavra que tem todo o poder do universo. Se eu e você não temos a fé que creia que isso é feito imediatamente, nós somos o quê, irmãos? Evolucionistas. E esse dia de hoje talvez seja um dia de grande importância. Talvez seja o dia que muitos de nós vamos poder tomar uma decisão, se nós vamos continuar sendo evolucionistas ou se nós vamos decidir passar a ser criacionistas. Porque se você decidir continuar sendo um evolucionista, irmãos, eu preciso dizer, você está em perigo. Você está em grande perigo. É uma questão de vida ou morte. Porque se você sai daqui pensando que com o tempo você vai conseguir, com o tempo você vai alcançar o que quer que tenha que ser alcançado, então você está correndo sérios riscos, porque nós não sabemos quantos dias de vida nós temos. Ser um evolucionista é considerado falta de fé, incredulidade, infidelidade a Deus. Sabe o que os evolucionistas espirituais dizem? Dizem assim, não sei não. Um novo coração, assim, na hora? Tão rápido? Não pode acontecer assim tão rápido. Eu tento fazer o que é certo e não consigo. Já passei por muitos altos e baixos, mais baixos do que altos. Eu creio no perdão dos pecados e tudo mais, mas um coração novo, assim, na hora? Se ao menos eu pudesse ter certeza de que eu não vou cair em tentação. Mas sabe, tem tanto mal nesse mundo. Tem tanta coisa má no meu coração que eu mesmo preciso vencer. Eu não tenho certeza alguma de que isso possa acontecer assim em um momento. Isso é evolucionismo espiritual. E se essa tem sido a nossa experiência, infelizmente, nós não conhecemos o poder que é capaz de criar. A criação. E a palavra de Deus vem até mim e você hoje e diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração novo, puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Aí às vezes você pode dizer assim, Carol, peraí, você não entendeu. Aí é uma oração. Você tem que pedir, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que querer. Essa é a questão desse verso aqui. Porque agora acontecer já é outra história. E aí nós vamos abrir a Bíblia, Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36.
verso 26. O que Deus está falando para nós? Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Agora é Deus falando. E agora, você vai crer? Será que a gente sai daqui com um novo coração? Um coração criado pelo poder da palavra de Deus? Amigos, um coração novo só pode vir a existir mediante o poder milagroso e criador do próprio Deus. É da mesma forma em que ele disse, haja luz e houve luz. Um novo coração só pode vir a existir dessa forma. Pelo poder de Deus. Porque ele criou uma luz, a luz, onde não tinha nada. E ele é capaz de criar um novo coração, onde existe um de pedra. Ele está dizendo assim, Carol, haja um novo coração em você. Da mesma forma que ele disse, haja luz. Como é que eu vou reagir? Eu vou resistir a esse poder? Demora quanto tempo? Quando Deus fala, acontece. É imediato. Mas para todo aquele que crê. Por isso que existe uma oração que eu gosto muito. E eu oro muitas vezes durante o dia, eu falo, Senhor, eu creio. Ajuda na minha falta de fé. Nós devemos pedir a Deus por mais fé. Muitas pessoas conseguem responder assim, eu creio, eu quero. Eu quero receber esse poder em mim. Mas irmãos, creem da boca para fora. Porque ficam do mesmo jeito, continuam vivendo do mesmo jeito já há anos. Porque é demais para elas crer que um novo coração é um milagre de Deus que pode acontecer do mesmo jeito que os milagres de Deus aconteciam no passado. Imediatos. Irmãos, e não pense que eu sou insensível à grandiosidade desse poder que não cabe na mente da gente. Não cabe na minha mente também. Como é que pode haver um poder tão grande assim, que é capaz de transformar a vida da gente dessa forma e de dar um novo coração assim, desse jeito? É algo totalmente impossível de caber na nossa mente. Mas nós estamos falando de quem? De Deus. Ele pode se manifestar mesmo numa carne pecaminosa como a sua e como a minha. Aliás, ele já fez isso em Jesus. Condenou o pecado na carne do pecado. E a questão mesmo é essa. Nós vamos crer que existe um poder capaz de criar em mim, e pense em você nesse momento, capaz de criar em mim uma nova mente, um novo coração, novos pensamentos, novos sentimentos e, a partir de então, novos comportamentos? Você consegue entender que isso é uma questão que paira sobre todos nós, mesmo sobre os adventistas do sétimo dia, as pessoas do mundo inteiro. Na verdade, a questão é, você crê no Criador? E como é que o Criador faz para criar? Ele usa o quê? A palavra. A palavra. Aliás, hoje é sábado. E não é um memorial da criação? E nós não cremos no Criador? Então ele pode tudo, menos criar um novo coração? Porque a palavra de Deus diz para mim e para você, ser limpo. Da mesma forma que ele disse, haja luz. E ele disse para o leproso, fica limpo, e imediatamente ele ficou limpo. Qual deve ser a nossa reação quando Deus vem até nós e faz essas promessas grandiosas? Amém. Receber, que assim seja. Amém, Senhor. Que se cumpra em minha vida. E então, por misericórdia, pelo amor de Cristo, nós devemos nos apegar ao poder da palavra de Deus. Nós devemos reconhecer que a palavra pode criar o que não existe em você. Não existe santidade? Pode ser criado em você. Não existe um coração puro, um espírito reto? Pode ser criado em você.
E a criação é o poder de Deus agora. A palavra de Deus trouxe luz a partir das trevas, trouxe pele sã para um leproso, apodrecido e mal cheiroso. Se nós recebemos a palavra de Deus hoje, irmãos, é inevitável, você sai daqui nova criatura. Em Cristo Jesus. Porque essa palavra, quando atinge o nosso coração, que é apodrecido, desolado e imundo, produz luz. Sara feridas, renova e restaura. Se você tem consciência de que você se acha acometido pela lepra do pecado, não fique desolado. Porque Jesus ele vem para você e ele diz, ser limpo. Você vai crer que a palavra de Deus, permita então que a palavra de Deus produza em você aquilo que você não vê, que não existe. Você não vê evidência alguma. Você olha para você olha para as pessoas ao seu redor, e parece que não tem evidência alguma. Mas creia. Como que a gente faz para ser limpo? João capítulo 15. Abra a Bíblia, João capítulo 15. No verso 3. Vós já estáis limpos pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. E aí, você já está limpo? Será que nós vamos nos tornar criacionistas hoje? Você consegue entender a grande bênção que está à nossa disposição? Cada vez que você ler a palavra de Deus, por favor, lembre-se que ela tem poder capaz de criar aquilo que não existe, do nada. E se você receber essa palavra, ela vai criar em você, sabe o que, irmãos? Justiça, santidade, verdade, mansidão, humildade, abnegação, amor, obediência. E você então vai viver e experimentar o poder de Deus na sua própria vida. Você não precisa contar sobre a criação. Houve uma criação em você. É por experiência. E quando você entender muito bem essas coisas e for caindo as escamas dos nossos olhos, as escamas da tradição, até a guarda do sábado muda. Sabia que guardar o sábado muda? Porque o sábado é um memorial da criação, é um sinal de que aquele que guarda o sábado conhece o poder criador na própria vida. E a menos que eu reconheça que a palavra de Deus tem poder para criar essas coisas impossíveis, que não existem, a minha observância do sábado é uma fraude. Porque o sábado é um memorial da criação e eu virtualmente estou negando o poder da criação na minha vida. Diz a palavra de Deus, é um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, o Criador de todas as coisas. Irmãos, Criador de quantas coisas? Todas as coisas. Menos um novo coração, é isso que está dizendo? É menos um novo coração? Não. É todas as coisas. Que fraude da minha parte se eu não crer nisso e guardar o sábado. Efésios capítulo 2. Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Efésios capítulo 2. Versos 8 a 10. E diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja que no verso está escrito que nós somos feitura dele. Não está dizendo que nós seremos um dia feitura de Deus. Fica tentando, logo você vai conseguir. Logo você vai ser feitura dele, é isso? Não. E o que é que a gente faz a respeito disso? Porque a palavra de Deus está dizendo assim, Carol, você é feitura de Deus. Irmãos, e a gente não deve esperar obter boas obras
por nós mesmos. Você já tentou? Eu já tentei. Não dá certo. Você está tentando? Porque o evolucionista, irmãos, ele está sempre tentando e nunca consegue. Irmãos, tem uma expressão que a gente usa. A gente usa uma expressão assim, olha, que luta que é a vida cristã. A gente usa isso ou não? Que luta que é a vida cristã. E eu tenho a impressão de que a gente não entende muito bem o que é que a gente está falando. Uma ilustração. Um marido casado e ele é um adúltero e ele trai a esposa. E ele trai hoje a esposa e ele chega em casa e ele fala de novo, que luta essa vida cristã. E chora, quem sabe pede perdão para a esposa, ou às vezes a esposa não sabe, mas ele está lutando com isso, coitado, está sofrendo. Aí na semana seguinte vem aquela tentação, aquela oportunidade de novo, e ele acaba traindo a esposa de novo. Poxa, que luta a vida cristã. Ou uma pessoa que tem um gênio muito forte. E qualquer coisa que acontece, essa pessoa já se exalta e aí depois ele fica mal. Ele fica mal porque ele falou alguma coisa para o irmão que ele não devia, falou uma coisa para a esposa, agora a esposa está chorando, ou a esposa falou para os filhos, está aquela confusão e a pessoa fica mal, e daí ela fala, ai, que tristeza, e chora e pede perdão e fala, que luta a vida cristã. Aí amanhã de novo vem uma provação. Alguém atravessa na frente dessa pessoa. E ela já se levanta e já responde, já faz alguma coisa e depois ela fica, ai, que luta a vida cristã. Eu sinto muito em dizer que isso não é luta. Isso é fracasso. Essa pessoa nem entrou na luta ainda. Porque a luta é quando alguém te atravessa e aí você luta com Deus para você não desonrar o nome do Senhor. E você busca poder para vencer. Isso é luta. E pela graça de Deus você obtém vitória. Não é por si mesmo. A luta cristã é para permanecer conectado com Cristo e não desonrar o nome de Deus caindo em tentação. Antes, com a tentação, dará também o escape. Isso é luta cristã. Então, quando você disser assim, que luta que é a vida cristã, essa é a minha luta. A pessoa, quando diz assim, essa é a minha luta, ela está querendo dizer assim que ela cai nessa tentação constantemente, todos os dias e o tempo todo. E essa é a minha luta. Eu sinto muito, você não entrou na luta. Eu sempre digo para o Giovanni em casa, filho, quando as coisas estão acontecendo, você precisa entrar na luta. Não é depois. É quando você está sendo provocado. É quando você está sendo desafiado. Aí é que você luta. Para permanecer com Cristo. Por que prosseguir tentando realizar boas obras se você sabe que vai falhar? Sozinho vai falhar. Ouça essa frase. Jamais haverá em você alguma coisa boa desde agora até o fim do mundo e por toda a eternidade, a menos que seja criada em você por Cristo Jesus. Criada pelo próprio Criador. Como um Criador usa, o que ele usa para criar? A palavra. A palavra tem poder. Você quer andar em boas obras ao sair daqui hoje? Isso só pode acontecer se você for criado em Cristo Jesus para boas obras. Olhe para Cristo. Receba a sua presença na sua vida agora mesmo. Em Cristo, você pode viver na presença do poder capaz de criar. E só assim você terá paz. E sabe o que é paz? Paz é reconciliação com Deus. Não existe outro tipo de paz que dure, a não ser aquela paz que nos reconcilia com Deus. Colossenses capítulo 3, verso 16, diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Pode ter uma bênção maior do que essa de alguém desejar para você que a palavra de Deus habite em você ricamente? Pois a palavra de Deus tem poder para criar. Irmãos queridos, amigos queridos, nunca olhe para si mesmo em busca de respostas, olhe para a palavra. E sabe,
Muitas pessoas ficam eternamente olhando para si mesmas e para os outros ao redor. E pela lógica delas, não tem jeito mesmo, não. E aí elas concluem que, olha, eu não sei, vai precisar de muito tempo para a gente ficar pronto para Jesus voltar. Porque do jeito que a gente é, se esse é o nosso método, olhar para nós e para as pessoas ao nosso redor, eu já digo já, antes que você fique muito tempo, não vai ficar pronto nunca. Deus pode conceder para você mais 100 anos de vida. Se esse continuar sendo o seu método, não é o bastante. Porque as respostas não estão em nós. Vocês conseguem perceber o quanto temos sido evolucionistas muitas vezes? Será que nós vamos parar com isso em nome de Jesus? Por favor, sejamos criacionistas de uma vez por todas. Vamos crer no Criador. Ele disse, porei dentro de vós um coração puro. Ele diz, sê limpo. Ele diz, sede santos como eu sou santo. E pelo amor de Deus, paremos de ser evolucionistas. Antes de nós terminarmos a mensagem de hoje, Deus pode deixá-lo, torná-lo pronto para se encontrar com Jesus. Você e eu temos uma missão. Nós devemos sair convidando as pessoas e nós devemos dizer assim, vinde porque tudo está pronto. Como é que eu posso dizer para alguém que tudo está pronto se eu não estou pronta? Quando eu próprio não estou pronta. Na verdade, para começo de conversa, é uma mentira. As minhas palavras nem vão alcançar as pessoas. As pessoas percebem quando é mentiroso. E nós falamos hoje de manhã, aquilo que a gente não entende, a gente não consegue passar para os outros. A gente não consegue anunciar para o mundo. E aquilo que a gente não vive, ninguém crê. Como é que nós vamos anunciar que Jesus salva do pecado, enquanto Ele não me salvou do pecado na minha própria vida? Não passa de um som vazio, sabe? Um sino. Blim, blim. Quando eu prego para as pessoas que Jesus veio salvá-las, enquanto que na minha vida Ele não salvou, é como um sino. Não faz sentido. Ou será que a gente acha que salvar do pecado é fazer vistas grossas ao pecado? É Deus esconder os olhos e não ver. Mas quando o poder de Deus toca as nossas vidas, e aí a gente sai anunciando para as pessoas o poder de Deus que cria um novo coração, limpa do pecado, purifica de toda a iniquidade e nos criou para boas obras, aí sim as pessoas vão ouvir. Irmãos, é este evangelho do reino que precisa ser pregado a todo mundo. Aí sim as pessoas vão perceber, quando elas ouvirem a sua voz, elas vão reconhecer que não é a sua voz, é a voz do bom pastor. Porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. E aí, as pessoas vão reconhecer que é verdade. Ele mesmo livra do pecado. Elas vão poder ver em você. Elas vão ver em você o poder de Deus de tornar novas criaturas. O poder de nos preparar para o encontro com Jesus. As ovelhas conhecem a voz do pastor. E este é o ponto em que nós estamos neste mundo. O selo de Deus querendo ser colocado sobre as testas do povo de Deus. Mas nós precisamos nos lembrar que Ele jamais colocará o seu selo sobre alguém que não foi purificado de toda a contaminação. Eu vou ler um texto do Espírito de Profecia, que está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 216. Agora é o tempo de preparar-nos. Quando? Agora, o selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa e coração enganoso. E a lista podia continuar. Todos os que recebem o selo de Deus, todos, devem ser imaculados diante de Deus. Não é nem diante das pessoas, porque a gente pode parecer muito bonzinho diante das pessoas. É diante de Deus.
candidatos para o céu. E aí termina a frase dessa citação com um apelo. Pesquisem as Escrituras por vocês mesmos, para que possam compreender a terrível solenidade do tempo presente. Vamos pesquisar a palavra de Deus por nós mesmos. Será que nós estamos querendo, pedindo, esperando e orando a Deus que Ele coloque o seu selo de justiça, enquanto eu estou cheio de injustiça? Será que nós estamos tendo essa ousadia? Sobre alguém que comete pecado? Será que a gente teria coragem de fazer isso? Ele é justo demais para fazer uma coisa assim. O que ele promete, em contrapartida, é purificar você. É te dar um novo coração. E então ele vem e cobre com o seu manto de justiça, com o seu selo. Nós precisamos permitir que Deus coloque o caráter dele sobre nós. É o selo dele. E permita que isso aconteça hoje mesmo. E ele pode colocar o seu selo de aprovação, irmãos, somente sobre um caráter como o de Jesus. Qualquer outro tipo de caráter não tem o selo da aprovação de Deus. O caráter como o de Jesus é de autoria divina. E Deus não vai colocar o seu selo sobre um documento que não foi Ele que fez. Você vai assinar alguma coisa que não foi você que fez? Você vai assinar um projeto, alguma coisa, se responsabilizar por aquilo que não é seu? Você vai pôr o seu nome ali? Ele só põe o selo sobre um caráter, sobre uma testa de pessoas que têm um caráter de Jesus. E criação é uma obra instantânea e milagrosa das mãos de Deus. E um caráter é a criação de Deus. Não sejamos mais evolucionistas. Um povo que anda com aquele que é capaz de criar, é um povo que anda como Jesus andou. E, irmãos, com um povo que anda como Jesus andou, escondido em Jesus, transformado pelo seu poder, irmãos, Deus pode mover um mundo. É como fogo na palha, lembra? E ele pode vir muito rapidamente. Aliás, é isso que quer dizer que nós podemos apressar a volta de Jesus. É exatamente nesse sentido. Existe apenas, na verdade, 2 caminhos. Todo homem, toda mulher, toda criança, todo idoso, qualquer pessoa aqui deste mundo, ou é um evolucionista, ou é um criacionista. E a evolução, irmãos, é a morte. Infidelidade. Criação significa cristianismo e vida. A minha oração para nós aqui, para esta igreja, para mim, para você, para todos os que estão assistindo também, é que nós possamos crer e conhecer o poder do Criador na nossa própria vida. Que nós possamos ensinar o caminho da salvação para outras pessoas. Essa é a minha oração e o meu desejo. Amém. Nós vamos nos ajoelhar para falar com Deus. Grandioso Senhor, nós queremos louvar o Teu grande nome por Teu imenso poder. Querido Deus, não cabe na nossa mente um poder tão grande assim que seja capaz de criar um novo coração em nós hoje. Senhor, mas nós queremos crer em Tua palavra. Queremos pedir que o Senhor coloque essa fé, a fé de Jesus, em nossos corações agora mesmo. Querido Deus, nós precisamos desta fé em nós. Esta fé que se apropria das Tuas promessas, que não duvida. Nós queremos ser instrumentos de salvação em Tuas mãos, mas como seremos, Pai, se não temos fé? Por favor, Pai, concede-nos a fé. A fé é um dom que vem de Ti, e a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Tua palavra. Por favor, Pai, nos ajude para que possamos nos familiarizar mais e mais com a Tua palavra, com as Tuas promessas, e que não duvidemos jamais, que não coloquemos nada entre a Tua palavra e a nossa vida,
mas que ela se cumpra, Pai, hoje mesmo em nossos corações. Restaura a nossa vida, a nossa família. Restaura a tua igreja. Restaura todos os que estão ouvindo, Pai, esta mensagem. Nós precisamos, Senhor, e nós queremos. Nós sabemos que o tempo é agora. O tempo oportuno para a salvação é o hoje. Então nós queremos dizer diante do universo, diante de todas as pessoas, que nós cremos no teu poder. Cria em nós um novo coração e renova dentro de nós um espírito reto e inabalável. Nós imploramos pelo sangue de Jesus, pois esse sangue, Pai, tem poder. E é por nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Vamos nos despedir cantando o hino de número 602, Graça, Amor e Comunhão. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito em nós, que esteja para sempre, eternamente. Amém. Uma boa tarde a todos e o nosso próximo culto amanhã às 19h15.